O abandono silencioso. Parte 1 de 6. A traição do sangue. Eles me trancaram na casa de repouso. Uma semana depois, ganhei 62 milhões de dólares na loteria. Meu nome é Margaret. Tenho 68 anos e passei os últimos 23 anos da minha vida acreditando que tinha construído algo sólido. Uma família. Um legado. Algo que valeria a pena quando eu não estivesse mais aqui. Estava errada. A manhã começou como qualquer outra terça-feira. Acordei no meu quarto. Aquele mesmo quarto onde John e eu dormimos por 32 anos antes dele partir. Fiz meu café. Coloquei torradas na torradeira. Sentei na mesma cadeira da cozinha onde sempre sentei. Tudo normal. Tudo familiar. Então a campainha tocou. Richard estava na porta. Meu filho mais velho, 44 anos. Advogado corporativo. Ele não costumava aparecer sem avisar. Na verdade, ele não costumava aparecer. Ponto final. As visitas nos últimos anos haviam se tornado esparsas, rápidas, sempre com aquele olhar no relógio como se estivesse perdendo algo mais importante. Patrícia estava com ele. Minha filha caçula, 39 anos, gerente de marketing em alguma empresa cujo nome ela mudava a cada conversa. Ela sorriu quando me viu. Mas era aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Eu conhecia bem aquele sorriso. Ela usava comigo desde os 15 anos. Mãe, Richard disse, entrando sem esperar convite. Precisamos conversar. Claro, querido. Deixa eu fazer café para vocês. Não precisa, mãe. Patrícia colocou a bolsa no sofá. Aquele sofá que comprei quando ela nasceu. Vamos direto ao ponto. Algo no tom dela me fez parar. Olhei para Richard, procurando alguma explicação no rosto dele. Mas ele evitou meu olhar. Meu estômago começou a apertar daquele jeito que só aperta quando você sente que algo ruim está vindo. Sentem, por favor. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eles se sentaram. Eu fiquei de pé. Richard puxou alguns papéis de sua pasta de couro. Margaret, começou ele. Não, mãe. Margaret, temos notado algumas coisas preocupantes nos últimos meses. Que coisas? Você esqueceu nosso almoço do mês passado, Patrícia disse rapidamente. E quando liguei na semana retrasada, você parecia confusa sobre que dia era. Eu não esqueci o almoço. Vocês que cancelaram. E eu não estava confusa. Eu estava com o telefone no viva voz enquanto regava as plantas. Vê? Richard apontou para mim como se estivesse apresentando evidências em um tribunal. Negação. Isso é um sintoma clássico. Sintoma de quê? Mamãe. Patrícia se inclinou para a frente, colocando aquela voz suave que ela usava quando queria algo. A gente te ama muito. E é por isso que precisamos fazer isso. É pelo seu próprio bem. Meu coração começou a bater mais rápido. Fazer o quê? Richard empurrou os papéis na minha direção. Encontramos uma excelente casa de repouso. Greenwood Manor. Tem jardins lindos, atividades, enfermeiras 24 horas. Você vai adorar. As palavras levaram um segundo para registrar. Quando registraram, senti como se tivessem me jogado água gelada. Uma casa de repouso? É para sua segurança, mãe. Você não pode mais morar sozinha. Eu moro sozinha há 8 anos desde que seu pai morreu. Nunca tive problema nenhum. Você teve um pequeno esquecimento na consulta médica do mês passado, Patrícia interrompeu. A recepcionista nos ligou preocupada. Que esquecimento. Eu estava lá no horário certo. Você estava um dia adiantada, Margaret. Richard usou aquele tom que provavelmente funcionava com júris. Isso é sério. Eu confundi a data uma vez. Uma vez em 68 anos de vida. Olha, não vamos discutir isso. Patrícia já estava de pé. A van vai chegar em 1 hora. Você precisa fazer as malas. Van? Que van? Da Greenwood Manor. Eles vêm buscar você hoje. Senti minhas pernas fraquejarem. Me sentei na cadeira mais próxima. Hoje? Vocês decidiram isso tudo sem nem me perguntar? Não é uma questão de perguntar, mãe. É uma necessidade médica. Que médico disse isso? Eu quero falar com ele. O Dr. Peterson recomendou supervisão constante. Richard nem piscou ao mentir. Eu conhecia o Dr. Peterson há 15 anos. Ele jamais recomendaria isso sem me consultar. Vocês estão mentindo, eu disse baixinho. Patrícia suspirou. Aquele suspiro de impaciência que ela herdou de mim, mas que agora usava contra mim. Mãe, por favor, não torna isso mais difícil do que precisa ser.
Mais difícil? Vocês estão me tirando da minha própria casa. Esta casa é grande demais para você, Margaret. Richard se levantou, ajeitando o terno. Aliás, já colocamos ela à venda. Você vai precisar do dinheiro para cobrir os custos da Greenwood. O chão pareceu desaparecer debaixo dos meus pés. Vocês venderam minha casa? Estamos vendendo. O corretor vem amanhã tirar fotos. Esta é a minha casa. John construiu o deck dos fundos com as próprias mãos. As roseiras do jardim foram plantadas quando vocês nasceram. As marcas de altura de vocês ainda estão no batente da porta da cozinha. Memórias não pagam contas, mãe. Patrícia já estava indo para o meu quarto. Vou separar algumas roupas suas. Eu fiquei ali sentada, incapaz de me mover. 23 anos atrás, John morreu de um ataque cardíaco fulminante. Ele tinha 53 anos. Eu tinha 45. Richard estava na faculdade de Direito. Patrícia estava terminando o ensino médio e planejando se mudar para a Califórnia. Fiquei sozinha com uma hipoteca enorme e 2 filhos que ainda precisavam de mim, mesmo achando que não precisavam. Vendi as joias que John me deu ao longo dos anos. Vendi o carro novo que tínhamos acabado de comprar. Consegui 2 empregos, um durante o dia como secretária e outro à noite limpando escritórios. Dormi em média 4 horas por noite durante 3 anos para pagar a faculdade de Richard e manter Patrícia com mesada até ela se estabelecer. Quando Richard se formou e conseguiu o primeiro emprego, ele me ligou do escritório novo. Mãe, você fez isso acontecer. Vou te retribuir por tudo, prometo. Ele nunca retribuiu. Não financeiramente, pelo menos. Mas eu nunca pedi. Não era sobre dinheiro. Patrícia se mudou para Seattle, casou e divorciou em menos de 2 anos. Voltou quebrada, sem ter onde morar. Morou comigo por 14 meses enquanto reconstruía a vida. Quando finalmente conseguiu seu próprio apartamento, ela me abraçou na porta e disse: "Você sempre esteve aqui por mim, mãe. Sempre." Agora ela estava no meu quarto jogando minhas roupas em uma mala que eu nem sabia que ela tinha trazido. A van da Greenwood Manor chegou exatamente 1 hora depois. Era branca com letras azuis na lateral. O motorista era educado, eficiente. Ele pegou minha mala, a mesma que Patrícia havia enchido com roupas escolhidas às pressas. Richard ficou na sala assinando papéis. Patrícia verificava os cômodos como se estivesse fazendo inventário. Ninguém me abraçou. "Vamos ligar para você, mãe." Patrícia acenou da varanda enquanto eu entrava na van. "Você vai ver que vai gostar de lá." A porta da van fechou. O motorista ligou o motor. Olhei pela janela para a casa onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido em memória, onde cada cômodo guardava pedaços da minha vida. Richard nem saiu da casa para se despedir. Greenwood Manor não era o inferno, mas também não era um lar. Era limpo, organizado, com aquele cheiro característico de desinfetante misturado com flores artificiais. As enfermeiras eram gentis, mas ocupadas demais para realmente conversar. Os outros residentes variavam entre confusos e resignados. Meu quarto era pequeno. Uma cama, uma cadeira, uma televisão antiga parafusada na parede. A janela dava para o estacionamento. Na primeira noite, deitei na cama estreita e ouvi o barulho de carrinhos de medicação passando pelo corredor. Alguém estava chorando no quarto ao lado. Do outro lado, uma televisão tocava alto demais. Peguei meu celular. Pensei em ligar para Richard, para Patrícia, perguntar por que tinham feito isso, implorar para voltar para casa. Mas não liguei. Em vez disso, lembrei de algo que tinha no bolso do meu casaco. Algo que tinha comprado 1 semana antes, no caminho de volta do supermercado. Um bilhete de loteria. Eu nunca tinha comprado um bilhete de loteria na vida. John sempre dizia que era imposto para idiotas. Mas naquele dia, algo me fez parar. Talvez fosse a placa piscando: Jackpot 78 milhões. Talvez fosse só tédio. Comprei um bilhete. Nem olhei os números direito. Enfiei no bolso e esqueci. Agora, deitada naquela cama estranha, peguei o casaco pendurado na cadeira e procurei nos bolsos. Lá estava ele, amassado mas legível. O sorteio seria amanhã à noite. Segurei o bilhete entre os dedos, olhando para os números aleatórios. Não significavam nada, só papel, só tinta. Mas naquele momento, segurando aquele pedaço de papel inútil, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Mesmo que fosse a esperança mais idiota do mundo.
No dia seguinte, descobri que aquele pedaço de papel inútil valia 62 milhões de dólares. E meus filhos não faziam a menor ideia. A sala comum da Greenwood Manor tinha uma televisão que ninguém escolhia o que assistir. Ficava ligada na mesma emissora o dia inteiro. Geralmente no noticiário local ou em reprises de programas antigos. Na quarta-feira à noite, 7 dias depois de ter sido trazida para cá, eu estava sentada naquela sala porque não conseguia ficar no meu quarto. As paredes pareciam estar fechando em volta de mim. Havia outras 5 pessoas na sala. A senhora Chen dormia na cadeira mais próxima da janela. O senhor Walters olhava fixamente para a tela sem realmente ver nada. 2 irmãs, cujos nomes eu ainda não sabia, conversavam baixinho no canto. Eu segurava o bilhete de loteria no bolso do meu cardigã. Tinha verificado os números online naquela manhã, usando o computador da biblioteca da casa de repouso. Meus dedos tremiam tanto que precisei digitar 3 vezes. Todos os 6 números combinavam. 62 milhões de dólares. Não acreditei. Verifiquei de novo. E de novo. Comparei cada número pelo menos 10 vezes. Depois, fechei a janela do navegador rapidamente, como se alguém pudesse aparecer atrás de mim e ver. Agora, sentada naquela sala comum com o bilhete queimando no meu bolso, ouvi o apresentador do noticiário dizer: "E temos uma atualização sobre o jackpot da Mega Millions de 62 milhões de dólares, sorteado na semana passada. Até o momento, ninguém reivindicou o prêmio. Meu coração parou. O bilhete vencedor foi comprado em uma loja de conveniência na Johnson Street, aqui em nossa cidade. As autoridades da loteria lembram que o ganhador tem 180 dias para reivindicar o prêmio, antes que o valor seja destinado ao Fundo Educacional do Estado. Johnson Street. Eu comprei naquela loja. Sempre comprava lá. Ninguém mais na sala prestou atenção. O Sr. Walters continuou olhando para o nada. As irmãs continuaram conversando. A Sra. Chen roncava suavemente. Eu tinha 62 milhões de dólares e estava trancada em uma casa de repouso por filhos que venderam minha casa sem minha permissão. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão dolorosa. Voltei para o meu quarto. Tranquei a porta, mesmo sabendo que as enfermeiras tinham chave. Sentei na cama e tirei o bilhete do bolso. Olhei para ele sob a luz fraca do abajur. Os números pareciam estar me julgando. Eu deveria estar pulando de alegria. Deveria estar rindo, chorando, gritando. Mas tudo o que sentia era um peso enorme no peito, porque imediatamente pensei: preciso contar para Richard e Patrícia. Depois pensei: por quê? Peguei meu celular. Eles não tinham ligado uma única vez desde que me deixaram aqui. 7 dias. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem perguntando como eu estava me adaptando. Abri o histórico de chamadas. A última vez que Richard ligou foi 3 semanas atrás, perguntando se eu poderia emprestar 5 mil dólares para ele, porque tinha uma oportunidade de investimento. Eu disse que não tinha. Ele ficou irritado e desligou. Patrícia ligou 2 dias depois disso pedindo se eu poderia ficar com os gêmeos no fim de semana, porque ela e o namorado novo queriam viajar. Eu disse que adoraria. Ela nunca mais mencionou. Os gêmeos nunca apareceram. Coloquei o celular de volta na mesinha de cabeceira. Não ia contar para eles. Não ainda. Na quinta-feira de manhã, recebi a primeira visita. Achei que fosse Richard ou Patrícia finalmente aparecendo. Era uma assistente social chamada Karen, que tinha cabelo curto grisalho e óculos de leitura pendurados em uma corrente. Senhora Holloway, ela disse se sentando na cadeira ao lado da minha cama. Sou Karen Mitchell. Trabalho com a Greenwood Manor fazendo avaliações periódicas dos residentes. Olá, Karen. Como está se sentindo? Adaptando-se bem? Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que estava tudo bem. Mas algo em mim quebrou. Não quero estar aqui. Karen ajustou os óculos. Entendo que a transição pode ser difícil. Não é a transição. Eu não deveria estar aqui. Meus filhos me colocaram aqui contra minha vontade. Eu estava bem na minha casa. Ela fez algumas anotações. Seus filhos mencionaram preocupações com sua segurança e capacidade de viver independentemente. Baseados em quê? Eu esqueci um compromisso. Uma vez. Há também a questão da solidão. Morar sozinha em uma casa grande pode ser prejudicial para idosos. Eu não estava sozinha.
Tinha amigas, tinha a igreja, tinha minha rotina. Karen me olhou por cima dos óculos. Senhora Holloway, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Seus filhos visitaram desde que chegou? A pergunta me pegou desprevenida. Não. Ligaram? Não. Ela fez mais anotações. Entendo. E antes de vir para cá, com que frequência eles visitavam? Senti meu rosto esquentar. Richard vinha talvez uma vez por mês. Às vezes menos. Patrícia era mais regular, mas sempre tinha pressa. Karen fechou sua pasta. Vou ser honesta com você. Trabalho nessa área há 23 anos. Vi muitos casos como o seu. Filhos bem-intencionados que acham que estão fazendo o melhor. E vi casos onde os filhos simplesmente não querem a responsabilidade de cuidar dos pais. Meus filhos não são assim. Ela não respondeu. Apenas me deu um olhar que dizia que já tinha ouvido isso antes. Depois que Karen saiu, fiquei sentada na cama pensando. Quando foi a última vez que Richard me abraçou? Quando foi a última vez que Patrícia perguntou como eu estava de verdade, não só como preâmbulo para pedir algo? Na sexta-feira, almocei com uma das residentes. Ela se chamava Dorothy, tinha 74 anos, e um senso de humor afiado que me fez rir pela primeira vez em dias. Você é nova aqui, Dorothy disse enquanto mastigava seu sanduíche. Ainda tem aquele olhar de peixe fora d'água. É tão óbvio assim? Querida, todo mundo que chega aqui contra a vontade tem o mesmo olhar. Eu tive ele por 6 meses até aceitar que minha filha não ia me tirar daqui. Sua filha te colocou aqui? Ela e o marido. Disseram que eu estava ficando esquecida. Na verdade, eu só estava ficando inconveniente. Eles queriam viajar sem se preocupar comigo. Então me puseram aqui e venderam minha casa para pagar o aluguel deles. Senti um aperto no peito. Eles venderam sua casa? Casa que meu marido construiu com as próprias mãos. Dorothy deu de ombros, mas vi a dor nos olhos dela. Mas você aprende a lidar. Ou enlouquece tentando não lidar. Você ainda fala com ela? Ela liga no Natal e no meu aniversário. 5 minutos cada vez, falando rápido sobre como está ocupada. Dorothy me olhou diretamente. Deixa eu te dar um conselho, Margaret. Seus filhos te colocaram aqui? Sim. Então você precisa decidir agora se vai ficar esperando eles se importarem ou se vai começar a construir uma vida que não dependa deles. Naquela noite, deitada na cama, pensei no bilhete de loteria guardado na gaveta da mesinha de cabeceira. Pensei em Richard vendendo minha casa. Pensei em Patrícia fingindo que eu não existia. Pensei em todas as vezes que deixei minhas necessidades de lado pelos meus filhos. Todas as vezes que trabalhei até a exaustão para dar a eles o que precisavam. Todas as vezes que eles prometeram retribuir e nunca retribuíram. Talvez Dorothy estivesse certa. Talvez fosse hora de construir algo que não dependesse deles. No sábado, Richard finalmente ligou. Atendi no terceiro toque, meu coração batendo rápido com uma mistura de alívio e raiva. Mãe, ele disse. Como você está? Estou em uma casa de repouso, Richard. Como você acha que estou? Ele suspirou. Olha, sei que foi difícil no começo, mas você vai se acostumar. A maioria das pessoas se acostuma. Eu não quero me acostumar. Quero ir para casa. Sobre isso. Richard hesitou. Tivemos uma oferta pela casa. Boa oferta. Acima do valor de mercado. Os compradores querem fechar rápido. Você não pode vender minha casa, Richard. Tecnicamente, mãe. Posso. Você assinou a procuração quando papai morreu, lembra? Assinei para emergências médicas. E isso se qualifica. Você precisa de cuidado constante. A casa precisa ser vendida para cobrir os custos da Greenwood. Senti lágrimas queimando nos meus olhos. Richard, por favor, não faça isso. Já está feito, mãe. Fechamos segunda-feira. Vou usar o dinheiro para pagar os primeiros 6 meses da Greenwood. O resto vai para uma conta poupança para futuras despesas. Que conta poupança? Em nome de quem? Em nome meu e de Patrícia. Para administrar melhor. Você não precisa se preocupar com isso. Minha casa. Meu dinheiro. E eu não tinha direito nem de me preocupar. Tenho que ir, mãe. Reunião em 10 minutos. A gente liga para você semana que vem. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada no meu quarto, olhando para o telefone na minha mão. Olhei para a gaveta onde estava o bilhete de loteria.
62 milhões de dólares que meus filhos não sabiam que existiam. E de repente, algo mudou dentro de mim. Não era raiva. Não era tristeza. Era clareza. Dorothy estava certa. Karen estava certa. Eu estava vendo meus filhos não como eles eram, mas como eu queria que eles fossem. Eles não me colocaram aqui porque estavam preocupados com minha segurança. Me colocaram aqui porque era mais conveniente para eles. Porque eu era um problema que precisava ser resolvido, não uma mãe que merecia amor e respeito. Abri a gaveta e peguei o bilhete de loteria. Segurei contra a luz. Na segunda-feira ia ligar para um advogado. Não qualquer advogado. Um advogado de fora da cidade que não conhecesse Richard. Alguém que pudesse me ajudar a reivindicar esse prêmio em silêncio. E depois? Depois eu ia assistir. Ia assistir Richard e Patrícia venderem minha casa. Ia assistir eles dividirem o dinheiro entre si. Ia assistir eles continuarem suas vidas sem se preocupar comigo. E eles nunca iam saber que a mãe que abandonaram tinha mais dinheiro do que eles conseguiriam ganhar em 10 vidas. Não por vingança, mas porque se eu contasse agora, eles voltariam. Não por mim, pelo dinheiro. E eu precisava saber com certeza quem eles realmente eram. Eu tinha o bilhete vencedor no bolso, mas o que eu realmente descobri foi algo muito mais valioso. A verdade sobre meus próprios filhos. E essa verdade estava prestes a me libertar de uma forma que eu nunca imaginei. O advogado que encontrei se chamava Thomas Chen. Não tinha relação com a senhora Chen que dormia na sala comum. Encontrei o nome dele através de Dorothy, que conhecia alguém que conhecia alguém. Ele trabalhava em Portland, 2 horas daqui, longe o suficiente de Richard e seus contatos. Liguei de um telefone público no corredor da Greenwood na terça-feira de manhã, quando a maioria dos residentes ainda estava no café da manhã. Minhas mãos tremiam enquanto discava. Escritório de advocacia. Chen? Uma voz feminina atendeu. Preciso falar com o Sr. Chen. É sobre um bilhete de loteria premiado. Houve uma pausa. Um momento, por favor. Thomas Chen tinha uma voz calma e profissional. Senhora Holloway, entendo que ganhou na loteria? Sim. 62 milhões. Mas tem uma situação complicada. Contei tudo. Sobre Richard e Patrícia. Sobre ser colocada na Greenwood contra minha vontade. Sobre a venda da minha casa. Sobre querer reivindicar o prêmio sem que meus filhos soubessem. Ele ouviu sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Senhora Holloway, preciso perguntar. Seus filhos têm procuração sobre seus assuntos financeiros? Sim. Assinei quando meu marido morreu, para emergências médicas. Certo. Isso complica as coisas, mas não torna impossível. Você comprou o bilhete antes de ser internada? 1 semana antes. Perfeito. O prêmio é seu. Adquirido quando você estava claramente em plena capacidade mental. Podemos estruturar isso através de um trust. Seus filhos não precisam saber. Um trust? Um fundo fiduciário. Legal. Privado, completamente separado de qualquer coisa que eles possam acessar através da procuração. Vou precisar que venha ao meu escritório para assinar alguns documentos. Como? Estou em uma casa de repouso. Não posso simplesmente sair. Você está lá voluntariamente? Não exatamente. Então, tecnicamente, Sra. Holloway, você pode sair quando quiser. Você não está sob custódia legal, não foi declarada incapaz. Seus filhos podem ter te colocado lá, mas não podem te manter lá contra sua vontade. As palavras levaram 1 segundo para processar. Eu posso sair? Pode. A qualquer momento. Na quarta-feira, Dorothy me emprestou $50 e chamou um Uber. Vesti meu melhor conjunto, aquele que Patrícia tinha jogado na mala. Esperei até depois do almoço, quando a equipe estava mais ocupada e menos atenta. Caminhei pela porta da frente da Greenwood Manor como se estivesse apenas dando uma volta. Ninguém me parou. O carro me levou até Portland. 2 horas olhando pela janela, vendo o mundo passar. Livre, mesmo que por algumas horas. O escritório de Thomas Chen ficava no 12º andar de um prédio comercial. Ele era mais jovem do que imaginei, talvez 40 e poucos anos, de origem asiática, com óculos de armação fina e um aperto de mão firme. Senhora Holloway, é um prazer. Sente-se, por favor. Ele tinha o bilhete de loteria original que enviei por correio registrado.
Estava em um envelope plástico transparente sobre sua mesa. Já verifiquei com a comissão de loterias. O bilhete é válido. Você tem 62 milhões de dólares esperando por você. Meu estômago revirou. Era real. Realmente real. Preparei os documentos para estabelecer o trust. Thomas empurrou uma pilha de papéis na minha direção. Você será a única beneficiária e administradora. Ninguém mais terá acesso. Nem seus filhos, nem ninguém com procuração. Isso fica completamente separado. E eles não vão descobrir? Não a menos que você conte. Trusts são privados. Não são informação pública como testamentos. Assinei cada papel, minha assinatura tremendo ligeiramente. Quando terminei, Thomas colocou tudo em uma pasta. Agora, sobre reivindicar o prêmio. Você pode escolher entre pagamento único ou anuidade. Recomendo o pagamento único. Após impostos, você terá cerca de 37 milhões de dólares. 37 milhões. O número nem parecia real. Quanto tempo até o dinheiro estar disponível? 2 a 3 semanas para processar tudo. Vou coordenar com a comissão de loterias. Você receberá notificação assim que os fundos forem transferidos para o trust. Saí do escritório dele me sentindo diferente. Mais leve, mais forte. Como se tivesse dado o primeiro passo em uma jornada que nem sabia que precisava fazer. Voltei para Greenwood Manor antes do jantar. Ninguém notou que tinha saído. Na quinta-feira, Richard visitou. Pela primeira vez desde que me deixou aqui quase 2 semanas atrás. Ele apareceu durante a tarde, vestindo um terno caro e segurando uma pasta de couro. Oi, mãe. Ele beijou meu rosto rapidamente. Como você está? Bem, Richard. Que surpresa te ver. Ele não captou o sarcasmo. Ou fingiu não captar. Tenho boas notícias. A casa vendeu. Fechamos ontem. Ah, minha voz saiu mais tranquila do que eu esperava. Conseguimos 20 mil acima do pedido. Foi uma venda rápida. Limpei a casa no fim de semana. Dei a maior parte das coisas para a Goodwill. Guardei algumas fotos de família para você. Você limpou a casa. Sozinho. Patrícia ajudou. Levamos o dia todo. Ele abriu a pasta. Trouxe os documentos finais para você ver. O dinheiro já está na conta que configurei. A conta em seu nome e de Patrícia. Para administrar melhor, mãe. Você não precisa se preocupar com nada. Os primeiros 6 meses da Greenwood estão pagos. Depois disso, vou usar os juros da conta para cobrir as mensalidades. E se eu quiser sair? Richard me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Sair para onde, mãe? Você não tem mais casa. Eu poderia alugar um apartamento. Com que dinheiro? Todo o seu patrimônio está investido no seu cuidado aqui. Ele fechou a pasta. Olha, sei que não é o ideal, mas é o melhor para você nesta fase da vida. Esta fase da vida. Como se eu estivesse morrendo. Ele ficou mais 15 minutos, falando sobre o trabalho dele, sobre uma viagem que estava planejando para o Caribe, sobre como estava ocupado. Não perguntou sobre minha rotina aqui. Não perguntou se eu precisava de alguma coisa. Não perguntou se eu estava feliz. Quando ele saiu, percebi algo. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti distanciamento. Como se estivesse assistindo um estranho fingir ser meu filho. Na sexta-feira, estava na sala comum quando ouvi vozes no corredor. Reconheci a voz de Richard imediatamente, e Patrícia estava com ele. Eu não deveria ter ouvido. Mas quando você passa a vida sendo invisível, acaba aprendendo a se tornar mais invisível ainda. Me escondi perto da porta que levava ao corredor administrativo. Quanto tempo você acha que ela tem? Patrícia perguntou. Sua voz estava baixa, mas o corredor tinha boa acústica. Não sei. 5 anos? 10? Richard respondeu. Papai morreu aos 53. Ela tem 68. Pode ser qualquer coisa. E o dinheiro da casa vai durar? Se gerenciarmos bem, sim. A Greenwood custa 4 mil por mês. Temos cerca de 180 mil da venda. Isso dá uns 3 anos e meio. Depois disso, ela vai precisar ir para um lugar mais barato. Lugar mais barato significava um daqueles lares de última categoria que você vê nos noticiários. E se ela viver mais de 3 anos e meio? Patrícia soava preocupada, mas não com meu bem-estar. Vamos lidar com isso quando chegar lá. Talvez Medicaid cubra. Não sei. Richard pausou. O importante é que ela está segura agora.
E nós não temos que nos preocupar mais com ela ligando toda semana precisando de algo. Eu sei. É só que me sinto um pouco culpada às vezes. Não se sinta. Fizemos o certo. Ela estava ficando incapaz de cuidar de si mesma. Patrícia riu baixinho. Ela confundiu um compromisso uma vez, Richard. Era o começo. Você sabe como essas coisas progridem. Melhor agir cedo do que esperar até virar um problema maior. Problema. Eu era um problema. Você acha que ela suspeita? Patrícia perguntou. De quê? Que a gente queria que ela saísse da casa. Que era mais sobre a gente do que sobre ela. Richard riu. Não. Ela sempre acreditou em tudo que a gente disse. É a mãe. Ela confia na gente. Fiquei parada no meu esconderijo improvisado, ouvindo meus filhos rirem da minha confiança neles. Bom, vamos pegar um café antes de voltar? Ela está dormindo mesmo, Patrícia sugeriu. Boa ideia. Não quero ficar aqui mais tempo do que o necessário. Esse lugar é deprimente. Os passos dele se afastaram. Esperei até ter certeza de que tinham ido embora antes de sair do meu esconderijo. Voltei para o meu quarto com as pernas trêmulas. Me sentei na cama e peguei meu celular. Thomas Chen tinha me dado o número direto dele. Liguei. Sr. Chen, sou Margaret Holloway. Senhora Holloway, estava prestes a ligar para você. Tenho novidades. O processo foi mais rápido do que esperávamos. Os fundos serão transferidos para o Trust na segunda-feira. Segunda-feira. 3 dias. Ótimo. Eu preciso fazer mais uma coisa. Claro. O que você precisa? Quero revogar a procuração que dei aos meus filhos. Toda ela. E quero fazer isso de forma que eles não possam contestar. Houve uma pausa. Posso preparar os documentos. Você precisará assinar na frente de um notário. Quando? Posso ter tudo pronto amanhã. Você consegue vir aqui de novo? Sim. Perfeito. Vejo você às 10 da manhã. Desliguei e olhei pela janela do meu quarto. O estacionamento estava vazio, exceto por alguns carros dos funcionários. O céu estava ficando escuro. Dorothy bateu na minha porta alguns minutos depois. Entrou sem esperar resposta. Vi seu filho e sua filha aqui mais cedo. Ela disse se sentando na cadeira ao lado da minha cama. Ficaram muito tempo? Nem visitaram. Só passaram conversando no corredor. Dorothy balançou a cabeça. Sobre você? Sobre quanto tempo o dinheiro da minha casa vai durar, até eles precisarem me colocar em um lugar mais barato. Ah, querida. Dorothy segurou minha mão. Sinto muito. Não sinta. Eu finalmente sei a verdade. E o que você vai fazer com essa verdade? Olhei para ela. Essa mulher que conhecia há menos de 2 semanas, mas que entendia minha situação melhor do que meus próprios filhos. Vou usar ela para me libertar. Dorothy sorriu. Era um sorriso triste, mas tinha algo de orgulhoso nele. Boa garota. No sábado de manhã, peguei outro Uber para Portland. Assinei todos os documentos que Thomas Chen preparou. A procuração foi oficialmente revogada. Richard e Patrícia não tinham mais acesso legal a nada meu. Não que soubessem disso ainda. Na segunda-feira, recebi um e-mail de Thomas Chen. Uma frase simples que mudou tudo. Os fundos foram transferidos. Você agora tem 37 milhões de dólares no Trust. Sentei na cama do meu quarto minúsculo, olhando para aquela frase no meu celular. 37 milhões de dólares. E meus filhos, que venderam minha casa e me trancaram aqui, não faziam ideia. Eles pensaram que tinham todo o controle. Venderam minha casa, pegaram meu dinheiro, riram da minha confiança. Mas enquanto eles contavam os míseros 180 mil da venda, eu tinha 37 milhões escondidos. E o melhor, eles ainda não tinham a menor ideia do que estava por vir. Ter 37 milhões de dólares e não poder contar para ninguém é uma experiência estranha. Continuei acordando no mesmo quarto pequeno, comendo a mesma comida da cafeteria, assistindo os mesmos programas na sala comum com os outros residentes. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Eu tinha poder agora, poder real. E pela primeira vez em 3 semanas, tinha um plano. Na terça-feira, Thomas Chen ligou. Senhora Holloway, precisamos discutir próximos passos. Você pensou no que quer fazer? Sentei na minha cama, olhando pela janela. Quero sair daqui, mas não ainda. Não ainda? Preciso ver algo primeiro.
Preciso ter certeza absoluta sobre meus filhos antes de fazer qualquer movimento. Entendo. Ele pausou. Enquanto isso, você precisa começar a pensar em investimentos, planejamento financeiro. 37 milhões é muito dinheiro, mas pode evaporar rápido se não for gerenciado adequadamente. Pode me recomendar alguém? Tenho alguns nomes. Planejadores financeiros de confiança. Pessoas discretas. Discretas era a palavra-chave. Não podia haver nenhum rastro que levasse de volta para mim. Não ainda. Na quarta-feira, fiz algo que não fazia há 23 anos. Liguei para Helen. Helen Morrison tinha sido minha melhor amiga desde que nos conhecemos em um grupo de mães quando Richard era bebê. Nossas famílias eram próximas. Nossos filhos cresceram juntos. John e o marido dela, David, jogavam golfe todo domingo. Depois que John morreu, Helen tentou manter contato. Me ligava toda semana. Me convidava para almoçar. Aparecia na minha porta com comida. Mas Richard e Patrícia não gostavam dela. Diziam que ela era intrometida, que ficava fazendo perguntas demais, que estava tentando se aproveitar da minha vulnerabilidade. Eventualmente, para evitar conflitos com meus filhos, parei de atender as ligações dela. Parei de aceitar os convites. Deixei nossa amizade morrer porque meus filhos queriam. Agora, sentada no telefone público da Greenwood, disquei o número que ainda sabia de cor. Ela atendeu no segundo toque. Alô? Helen. É Margaret. Silêncio. Depois, Margaret. Meu Deus. Onde você está? Estou tentando ligar há semanas. Seu número não funciona mais. Estou em uma casa de repouso. Greenwood Manor. Uma casa de repouso? Por quê? Você está doente? Não. Richard e Patrícia me colocaram aqui. Ouvi ela inalar bruscamente. Aqueles dois. Eu sabia. Eu sabia que eles estavam planejando algo. Você sabia? Margaret, eu tentei te avisar há anos. Eles não te tratavam bem. Mas você sempre os defendia. Senti lágrimas queimando nos meus olhos. Eu sei. Você estava certa. Helen ficou quieta por um momento. Estou indo te visitar. Hoje. Ela chegou 2 horas depois. Quando a vi entrando na sala comum, algo dentro de mim quebrou. Helen tinha 70 anos agora, cabelos completamente brancos, mas os mesmos olhos azuis gentis que eu lembrava. Ela me abraçou forte, muito forte. Senti 23 anos de solidão desabando de uma vez. Deixa eu te tirar daqui, Helen disse quando finalmente se afastou. Você pode ficar comigo. David adoraria te ver. Não posso. Não ainda. Por que não? Olhei ao redor, garantindo que ninguém estava ouvindo. Porque ganhei na loteria, Helen. 62 milhões. E meus filhos não sabem. Helen me encarou. Abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você ganhou o quê? Contei tudo. Sobre o bilhete. Sobre Thomas Chan. Sobre a conversa que escutei entre Richard e Patrícia. Sobre o plano de me mover para um lugar mais barato quando o dinheiro acabasse. Quando terminei, Helen estava com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, de raiva. Aqueles dois monstros. Sua voz tremeu. Como eles puderam? Porque puderam. Porque eu deixei. Porque passei a vida inteira priorizando eles acima de tudo. Até de mim mesma. Helen segurou minhas mãos. Margaret, o que você vai fazer? Vou observar. Vou ver até onde eles estão dispostos a ir. E quando eu tiver certeza absoluta de que não há nada neles que valha salvar, vou embora. Vou desaparecer da vida deles da mesma forma que eles me apagaram da vida deles. E você quer que eu fique quieta enquanto isso? Por favor. Helen balançou a cabeça, mas concordou. Tudo bem, mas sob uma condição. Você me liga todo dia. Eu preciso saber que você está bem. Prometo. Na quinta-feira, Patrícia ligou. Era a primeira vez em 2 semanas. Oi, mãe. Como você está? Bem, querida. Ótimo. Olha, estou ligando porque preciso de um favor. Claro que era por isso. Que favor? Lembra daquele colar de pérolas que vovó te deu? O que papai te deu no aniversário de 20 anos de casamento? Sim. Por quê? Richard guardou ele quando limpou a casa. Mas eu estava pensando, já que você não vai usar mais, e eu tenho um evento importante mês que vem, será que eu poderia ficar com ele? Ficar com ele. Sim. Tipo, ter ele de verdade. Você não vai precisar dele na Greenwood, e ia significar muito pra mim. Sabe? Memória de família e tal. Aquele colar tinha sido da minha avó.
Passou para minha mãe. Depois para mim. Era para passar para Patrícia um dia, quando eu morresse. Não agora. Não enquanto eu ainda estava viva. Patrícia, esse colar vale mais de 15 mil dólares. Eu sei. É uma herança de família. E como sua única filha, tecnicamente já é meu, né? Só estou pedindo para ter acesso a ele um pouco mais cedo. Senti algo frio se espalhar pelo meu peito. Você quer que eu te dê meu colar porque tecnicamente já é seu quando eu morrer? Bem, quando você coloca assim soa mal. Ela riu nervosamente. Olha, esqueça. Se é tão importante assim para você, tudo bem. Não, Patrícia. Pode ficar com o colar. Sério? Ah, mãe, obrigada. Você é a melhor. Pode pegar tudo o que quiser das minhas coisas. Afinal, como você disse, tecnicamente já é seu. Ela não percebeu o tom na minha voz. Ótimo. Vou pedir para Richard me dar. Te amo, mãe. Tenho que ir. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Olhei para o telefone na minha mão. Patrícia tinha acabado de pedir minha herança de família enquanto eu ainda estava viva. Não perguntou como eu estava. Não perguntou se precisava de alguma coisa. Só queria o colar. Liguei para Helen imediatamente. Ela atendeu preocupada. Margaret, está tudo bem? Contei sobre a ligação. Essa menina não tem vergonha. Helen praticamente cuspiu as palavras. Pedir suas joias enquanto você está viva? Que tipo de pessoa faz isso? O tipo que já me considera morta. No fim de semana, Thomas Chen me ligou com uma proposta. Senhora Holloway, consultei alguns planejadores financeiros. A recomendação geral é investir a maior parte em um portfólio diversificado. Mas há algo que você pode querer considerar. O quê? Imóveis. Especificamente, um lugar para você morar quando sair daí. Algo em seu nome, através do trust, completamente privado. A ideia de ter minha própria casa de novo fez meu coração acelerar. Onde? Onde você quiser. Há um condomínio muito bom em Willow Creek, cerca de 2 horas daqui. Comunidade fechada, segurança 24 horas. Perfeito para aposentados que querem paz e privacidade. Willow Creek, longe o suficiente de Richard e Patrícia, perto o suficiente de Helen. Quero ver. No domingo, Dorothy me emprestou dinheiro de novo e peguei um Uber até Willow Creek. Thomas Chen me encontrou lá com uma corretora de imóveis. Uma mulher chamada Sandra que tinha aquele jeito profissional mais caloroso. Senhora Holloway, é um prazer. Sandra apertou minha mão. Ouvi que está procurando algo especial. Estou procurando um lar. Ela me mostrou 3 unidades. A terceira me pegou no momento que entramos. 2 quartos, 2 banheiros, varanda ampla com vista para um lago, cozinha moderna, mas não intimidadora, espaçoso, mas não grande demais para uma pessoa só. Tinha luz, muita luz, janelas enormes que deixavam o sol entrar. Fiquei parada na sala de estar vazia, imaginando meus móveis ali, minhas fotos nas paredes, minhas plantas na varanda. Quero esta. Sandra sorriu. Ótima escolha. Vou preparar a papelada. Quanto? 480 mil. Pagamento à vista pode baixar para 450. $500.000. Há 3 semanas, esse número teria me deixado em pânico. Agora, era apenas uma fração do que eu tinha. Vou pagar à vista, eu disse. Thomas cuidou de toda a papelada. Tudo através do trust. Meu nome em lugar nenhum. Completamente invisível. Comprei móveis, eletrodomésticos, louças, roupas de cama. Tudo foi entregue direto no condomínio. Contratei uma decoradora para deixar tudo pronto. Em 2 semanas, tinha uma casa completamente mobiliada me esperando em Willow Creek. Uma casa que Richard e Patrícia nem sabiam que existia. Na segunda-feira, depois de descobrir sobre o prêmio, Richard ligou de novo. Mãe, precisamos conversar sobre seus gastos. Meus gastos? Vi que você tem feito algumas compras online. Roupas, alguns livros. Está gastando o dinheiro da sua mesada muito rápido. Minha mesada. Ele estava me dando $200 por mês do dinheiro que veio da venda da minha própria casa. Só comprei algumas coisas que precisava, Richard. Entendo. Mas você precisa aprender a gerenciar melhor. Esse dinheiro tem que durar. Vou ter que reduzir sua mesada para 150 por mês até você aprender a ser mais responsável. Ele estava cortando minha mesada. Dinheiro que era meu. Como se eu fosse uma criança sendo punida. Tudo bem, Richard.
Eu disse calmamente. Ótimo. Sabia que você entenderia. Tenho que ir. Reunião em 5 minutos. Ele desligou. Olhei para o telefone na minha mão. Richard tinha acabado de cortar minha mesada de 200 para $150. Eu tinha uma casa de $500 mil me esperando e 36 milhões ainda no banco. E ele não fazia ideia. Liguei para Helen. Estou pronta. Eu disse quando ela atendeu. Pronta para o quê? Para sair daqui. Para começar minha vida de novo. Para deixar eles para trás. Helen ficou quieta por um momento. Tem certeza? Tenho. Já vi o suficiente. Não há nada aqui que valha ficar. Quando? Logo. Só preciso fazer uma última coisa primeiro. O quê? Preciso dar a eles uma última chance de me mostrarem que eu estava errada. Uma última oportunidade de provarem que ainda existe algo humano dentro deles. E se não existir, então vou embora. E dessa vez, não vou olhar para trás. Eu tinha uma casa, tinha dinheiro, tinha liberdade esperando por mim. Mas antes de desaparecer, precisava saber com absoluta certeza se havia algo nos meus filhos que ainda valia a pena salvar. Marquei um último jantar. Um último teste. E o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Organizei o jantar para uma sexta-feira. Disse para Richard e Patrícia que queria vê-los, que tinha algo importante para discutir, que precisava de ambos lá. Richard hesitou. Sexta-feira é complicada, mãe. Tenho um evento de networking. Por favor, Richard. É importante. Ele suspirou. Está bem. Mas não posso ficar muito tempo. Patrícia foi mais direta. Do que se trata? Prefiro falar pessoalmente. Mãe, se é sobre sair da Greenwood, a resposta é não. Já conversamos sobre isso. Não é sobre isso. Eu menti. Mas ela não precisava saber. Na quinta-feira à noite, fui até meu novo apartamento em Willow Creek pela última vez antes do jantar. Entrei devagar, ainda não acreditando que aquele lugar era meu. A decoradora tinha feito um trabalho lindo. Sofá bege confortável. Mesa de jantar de carvalho. Fotos que escolhi online em molduras nas paredes. Plantas na varanda. Parecia um lar. Mais do que minha antiga casa tinha sido nos últimos anos. Helen me encontrou lá. Trouxe café e donuts, como fazíamos há 23 anos. Você tem certeza sobre amanhã? Ela perguntou enquanto nos sentávamos na varanda. Tenho. Preciso fazer isso. Preciso dar a eles uma última chance. E se eles surpreenderem você? E se mostrarem remorso real? Olhei para o lago. A água estava calma, refletindo o céu alaranjado do pôr do sol. Então vou ter que repensar tudo. Mas não acho que vão. Helen segurou minha mão. Qualquer que seja o resultado, você não está sozinha desta vez. Eu sei. Passamos a noite conversando. Sobre os velhos tempos. Sobre nossos maridos. Sobre como a vida tinha nos levado por caminhos que nunca imaginamos. Quando Helen foi embora, fiquei sozinha no meu apartamento novo, olhando ao redor. Amanhã, tudo mudaria. Na sexta-feira, acordei na Greenwood pela última vez. Não que Richard e Patrícia soubessem disso. Vesti minha melhor roupa, aquela que tinha guardado para ocasiões especiais. Arrumei o cabelo. Coloquei batom. Dorothy me viu no corredor. Você está linda. Hoje é o dia? Hoje é o dia. Ela me abraçou forte. Boa sorte, querida. E lembre-se, você merece coisa melhor do que eles te deram. Obrigada. Por tudo. Vou sentir sua falta. Eu também. Mas prometo visitar. Havia reservado uma mesa em um restaurante a 15 minutos da Greenwood. Nada muito sofisticado, mas decente. O tipo de lugar onde podíamos conversar sem sermos interrompidos. Peguei um Uber e cheguei 15 minutos antes do horário combinado. A anfitriã me levou até a mesa. Sentei de frente para a porta, observando. Patrícia chegou primeiro, 10 minutos atrasada. Ela usava aquele vestido designer que tinha postado no Instagram na semana passada. O colar de pérolas da vovó brilhava no pescoço dela. Meu colar. Agora dela. Oi, mãe. Ela me beijou no rosto rapidamente, cheirando a um perfume caro. Desculpa o atraso. Trânsito impossível. Tudo bem, querida. Ela se sentou e imediatamente pegou o celular. Só vou responder uma mensagem rápida. Richard chegou 20 minutos depois. Terno cinza escuro, gravata azul marinho. Ele parecia cansado, irritado. Desculpa, mãe.
Reunião atrasou. Ele se sentou pesadamente. Vamos pedir logo? Tenho que estar de volta no escritório em 1 hora. 1 hora. Ele tinha me dado 1 hora do tempo dele. Pedimos a comida. Conversa casual e forçada enquanto esperávamos. Patrícia falou sobre o namorado novo. Richard reclamou do trabalho. Nenhum deles perguntou como eu estava. Quando a comida chegou, respirei fundo. É agora ou nunca. Queria conversar com vocês sobre a Greenwood. Eu comecei. Richard colocou o garfo na mesa. Mãe, já falamos sobre isso. Eu sei. Mas queria perguntar se vocês já pensaram em quanto tempo planejam me deixar lá. Patrícia trocou um olhar com Richard. Quanto tempo? Mãe, você está lá porque precisa estar. Não é temporário. Então para sempre? Bem, tecnicamente até você não precisar mais. Richard voltou a comer. Mas sim, provavelmente pelo resto da sua vida. É o mais seguro. E vocês estão confortáveis com essa decisão? Mãe, aonde você quer chegar com isso? Patrícia soava impaciente. Só quero entender. Vocês me colocaram em uma instituição. Venderam minha casa sem minha permissão. Pegaram o dinheiro da venda. E agora estão me dizendo que vou ficar lá até morrer. Você está sendo dramática. Richard não olhou para mim. Fizemos o melhor para você. O melhor para mim ou o melhor para vocês? O que isso significa? Patrícia largou o celular. Significa que ouvi vocês conversando, no corredor da Greenwood há 3 semanas, falando sobre quanto tempo o dinheiro da casa ia durar, sobre me mover para um lugar mais barato quando acabasse, sobre como era conveniente não ter que se preocupar comigo ligando toda semana. O silêncio na mesa foi absoluto. Richard foi o primeiro a reagir. Você estava nos espionando? Estava lá. Vocês que não se importaram em verificar. Mãe, você tirou isso de contexto. Patrícia tentou sorrir, mas não funcionou. A gente estava só discutindo logística. Logística. Olhei para ela, depois para Richard. É assim que vocês me veem? Como logística? Você está distorcendo nossas palavras. Richard cruzou os braços. Olha, se você nos chamou aqui só para nos atacar, eu tenho coisas melhores para fazer. Chamei vocês aqui para perguntar uma coisa. Apenas uma coisa. O quê? Patrícia suspirou. Vocês me amam? A pergunta os pegou desprevenidos. Patrícia piscou. Richard abriu a boca, mas nada saiu. Claro que amamos. Patrícia finalmente disse. Você é nossa mãe. Isso não é uma resposta. Vocês me amam? Como pessoa? Ou só como obrigação? Que tipo de pergunta é essa? Richard estava ficando irritado. Uma simples. Porque se vocês me amam, não entendo como conseguem me deixar em uma casa de repouso e dormir tranquilos à noite. Não entendo como vocês venderam a casa onde criei vocês sem me consultar. Não entendo como Patrícia pode pedir meu colar de herança dizendo que já é dela mesmo. Patrícia ficou vermelha. Eu não quis dizer daquele jeito. Como você quis dizer então? Ela não respondeu. Passei os últimos 23 anos da minha vida me sacrificando por vocês. Trabalhei 2 empregos para pagar a faculdade de Richard. Deixei Patrícia morar comigo por mais de 1 ano sem cobrar 1 centavo. Sempre coloquei vocês em primeiro lugar, sempre. E somos gratos por isso. Richard disse no piloto automático. Não, não são. Vocês acham que era minha obrigação. Acham que eu devia tudo isso a vocês pelo simples fato de terem nascido. Mãe, você está tendo um episódio. Patrícia olhou ao redor, como se procurasse ajuda. Talvez devêssemos te levar de volta para a Greenwood. Não vou voltar para a Greenwood. Como assim não vai voltar? Richard estreitou os olhos. Você mora lá agora. Não moro. Nunca morei. Fui colocada lá contra minha vontade. Você assinou os papéis. Patrícia apontou. Sob pressão. Com vocês me dizendo que não tinha escolha. Richard se inclinou para a frente. Mãe, você precisa entender. Você não pode mais tomar decisões sozinha. É por isso que temos a procuração. Para proteger você de si mesma. Sobre isso, tirei um envelope da minha bolsa e coloquei na mesa. A procuração foi revogada há 3 semanas. Vocês não têm mais acesso legal a nada, meu. Os 2 ficaram paralisados. Você fez o quê? A voz de Richard estava perigosamente baixa. Revogei. Com um advogado. Está tudo legal e registrado. Você não pode fazer isso.
Patrícia quase gritou. Você não está em condições de tomar decisões legais. Um juiz discorda. Na verdade, 3 médicos também discordam. Todos atestaram minha plena capacidade mental. Richard estava tremendo de raiva. Você planejou isso. Você nos armou uma cilada. Não. Dei a vocês uma última chance de me mostrarem que eu estava errada. Uma última oportunidade de demonstrarem amor real, não obrigação. E? Patrícia cruzou os braços. Vocês falharam. Olhei para os dois, esses estranhos que eu tinha criado. Desde que chegamos aqui, nenhum de vocês perguntou como estou me sentindo. Nenhum de vocês se desculpou. Tudo que vocês se importam é manter o controle. Isso é ridículo. Richard estava de pé agora. Nós fizemos tudo por você. Vocês fizeram tudo por vocês mesmos. Me colocaram na Greenwood porque era conveniente. Venderam minha casa porque queriam o dinheiro. E agora estão furiosos porque descobriram que não podem mais me controlar. Você vai se arrepender disso, Patrícia disse, os olhos brilhando de raiva. Sem nosso suporte, você não tem nada. Vocês não fazem ideia do que eu tenho. Fiquei de pé, pegando minha bolsa. Mas vou te dizer o que não tenho. Não tenho filhos que me amam. Não tenho família que se importa. O que tenho são 2 pessoas que só me veem como fonte de dinheiro e controle. Aonde você pensa que vai? Richard bloqueou meu caminho. Para minha nova casa. Aquela que comprei com meu próprio dinheiro. Em uma cidade onde vocês não vão me encontrar. Que dinheiro? Você não tem dinheiro. Patrícia estava de pé agora também. Sorri. Foi um sorriso triste, mas também livre. Vocês nunca se preocuparam em realmente conversar comigo. Então nunca descobriram. Uma semana antes de vocês me colocarem na Greenwood, comprei um bilhete de loteria. A compreensão começou a aparecer nos olhos de Richard. Não. Ganhei 62 milhões de dólares. Já reivindicado, já no banco, já investido. E vocês não vão ver 1 centavo. O restaurante inteiro ficou quieto. Percebi que tínhamos atraído atenção, mas não me importei. Você está mentindo, Patrícia sussurrou. Não estou. Podem verificar. O bilhete foi comprado na Johnson Street uma semana antes de vocês me trancarem. Perguntem na comissão de loterias. Alguém reivindicou. Era eu. Richard estava pálido. Você nos escondeu isso? Escondi porque precisava saber quem vocês realmente eram. E agora sei. Mãe, espera. Vamos conversar sobre isso. Patrícia segurou meu braço, mas me soltei. Não há nada para conversar. Vocês fizeram suas escolhas. Agora eu fiz a minha. Caminhei em direção à porta. Richard me seguiu. Você não pode simplesmente ir embora. Posso. E vou. Somos sua família. Me virei pela última vez. Família não abandona. Família não explora. Família não trata as pessoas como inconvenientes. Vocês não são minha família. São apenas pessoas com quem compartilho o DNA. Você vai morrer sozinha e miserável. Patrícia cuspiu as palavras. Não. Vou viver livre e feliz. E vocês vão ter que conviver sabendo que tiveram a chance de fazer diferente e escolheram não fazer. Saí do restaurante sem olhar para trás. Helen estava esperando no carro, como combinamos. Como foi? Ela perguntou enquanto eu entrava. Exatamente como esperava. Olhei pela janela do carro, vendo Richard e Patrícia saindo do restaurante, procurando por mim. Nenhum remorso, nenhum amor, só raiva por perderem o controle. Helen dirigiu. Não voltei para a Greenwood. Não peguei nada de lá. Dorothy já tinha prometido enviar as poucas coisas que deixei. Fomos direto para Willow Creek, para minha nova casa, para minha nova vida. Enquanto deixávamos a cidade para trás, meu celular começou a vibrar. Richard. Depois, Patrícia. Depois, Richard de novo. Mensagens começaram a aparecer. Desculpa, mãe. Podemos conversar? Não seja irracional. Somos sua família. Você não pode fazer isso conosco. Bloqueei os 2 números. Helen olhou para mim. Sem arrependimentos? Balancei a cabeça. Nenhum. Pela primeira vez em 23 anos, senti paz. Deixei eles no restaurante, furiosos e impotentes. 62 milhões de dólares que poderia ter sido deles se tivessem simplesmente me amado. Mas escolheram controle ao invés de compaixão. E agora teriam que viver com isso. Eu tinha uma nova vida me esperando. E pela primeira vez,
era completamente minha. Acordei no primeiro sábado da minha nova vida com o sol entrando pela janela da varanda. Levou um momento para lembrar onde estava. Não na Greenwood, não na casa que Richard e Patrícia venderam. No meu próprio apartamento, no meu próprio lar. Fiz café devagar, apreciando cada movimento. Sentei na varanda com a xícara quente nas mãos, olhando o lago. Algumas pessoas faziam caminhada matinal. Um homem passeava com um cachorro. Tudo tão normal, tão pacífico. Meu celular novo estava na mesa da cozinha. Novo número que Richard e Patrícia não tinham. Apenas Helen, Thomas Chen, Dorothy e alguns outros tinham. Liberdade de verdade começava com escolher quem podia te alcançar. Helen apareceu por volta das 10 com mantimentos. Trouxe ovos, pão, frutas frescas, café gourmet, coisas que eu não comia há semanas na Greenwood. Como foi sua primeira noite? Ela perguntou enquanto organizávamos a cozinha juntas. Dormi 8 horas seguidas. Pela primeira vez em um mês. Helen sorriu. Isso é um bom sinal. Passamos o dia organizando pequenas coisas. Pendurei fotos que tinha escolhido. Algumas da minha vida com John, outras de viagens que fiz anos atrás. Nenhuma de Richard ou Patrícia. Aquele capítulo tinha acabado. Na segunda-feira, Thomas Chen ligou. Senhora Holloway, espero que esteja se instalando bem. Estou, Thomas. Obrigada por tudo. Preciso informá-la sobre algo. Seus filhos entraram em contato com meu escritório. Meu estômago apertou. O que eles queriam? Estão tentando contestar a revogação da procuração. Alegam que você não estava em plena capacidade mental quando assinou os documentos. E eles podem fazer isso? Podem tentar, mas não vão conseguir. Temos 3 avaliações médicas independentes atestando sua capacidade. Temos a assinatura notarizada. Temos tudo documentado perfeitamente. Eles não têm caso. Quanto tempo isso vai levar? Alguns meses, talvez. Mas não se preocupe. Eles estão desesperados, tentando qualquer coisa. Não vai dar em nada. Depois que desliguei, fiquei sentada pensando. Claro que eles contestariam. Claro que lutariam. Não porque se importavam comigo, porque não podiam aceitar perder o controle. Na terça-feira, Dorothy me ligou. Margaret, você sumiu sem avisar direito. Desculpa, Dorothy. Tudo aconteceu rápido. Entendo. Seus filhos apareceram aqui no dia seguinte procurando por você. Fizeram um escândalo com a administração. Sinto muito que você teve que presenciar isso. Não sinta. Foi satisfatório demais ver a cara deles quando descobriram que você tinha saído por vontade própria. Dorothy riu. A Patrícia gritou que você tinha sido sequestrada. Richard ameaçou processar a Greenwood por negligência. Eles ficaram tão furiosos assim? Querida, furiosos é pouco. Eles estavam descontrolados. Mas a administração foi firme. Você saiu voluntariamente. Você nunca foi uma residente sob custódia legal. Não havia nada que eles pudessem fazer. Obrigada por me contar. Margaret, posso te dizer uma coisa? Claro, nos anos que estou aqui, vi muitas famílias. Vi as boas, vi as ruins, vi as terríveis. Seus filhos estão entre os piores que já vi. Mas você conseguiu sair. A maioria não consegue. Você deveria estar orgulhosa. Senti lágrimas nos meus olhos. Obrigada, Dorothy. Agora me visita quando puder. Traga aquele bolo de chocolate que você costumava fazer. Prometo. 2 semanas depois da mudança, comecei a estabelecer uma rotina. Acordava cedo, fazia caminhada ao redor do lago. Conhecia alguns vizinhos. Havia um clube de leitura que me convidaram para participar. Uma aula de aquarela às quintas-feiras. Pequenas coisas que me faziam sentir viva de novo. Helen vinha almoçar comigo toda quarta-feira. Retomamos nossa amizade como se os últimos 23 anos não tivessem acontecido. Ou melhor, como se tivéssemos aprendido com eles. Um dia, enquanto tomávamos chá na varanda, ela me perguntou: Você pensa neles? Em Richard e Patrícia? Sim, penso. Olhei para o lago, observando as ondas suaves. Penso em como poderia ter sido diferente. Penso nos momentos quando eram crianças, quando ainda havia inocência. Penso no que eu poderia ter feito diferente. Você não fez nada errado, Margaret. Eu sei. Agora eu sei. Mas levou tempo para aceitar isso. Para entender que não importava o quanto eu me sacrificasse, eles nunca iam valorizar. Porque não era sobre mim. Era sobre quem eles escolheram ser.
Você sente falta deles? Sinto falta da ideia deles, dos filhos que eu imaginei que eles fossem, mas não sinto falta de quem eles realmente são. Um mês depois de me mudar, Thomas Shane me ligou novamente. Boas notícias. Seus filhos desistiram da contestação. Desistiram? O advogado deles recomendou. Não tinham evidências. Estavam apenas gastando dinheiro em uma causa perdida. Então acabou? Legalmente? Sim. Eles não têm mais nenhum direito sobre suas decisões ou finanças. Você está completamente livre. Completamente livre. As palavras ecoaram na minha mente depois que desliguei. Naquela noite, sentei na varanda com um copo de vinho, observando o pôr do sol. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em como uma decisão impulsiva de comprar um bilhete de loteria tinha mudado tudo. Mas não era realmente sobre o dinheiro, percebi. O dinheiro só tinha me dado os meios de escapar. A verdadeira mudança tinha acontecido dentro de mim. Tinha aprendido que amor não era sacrifício unilateral, que família não era obrigação, que eu merecia respeito, dignidade, consideração. Lições que deveria ter aprendido décadas atrás, mas que finalmente tinha entendido. 3 meses depois de sair da Greenwood, estava na aula de aquarela quando conheci Bárbara. Ela tinha 72 anos. Era viúva, e tinha uma risada contagiante que preenchia a sala. Nos tornamos amigas rapidamente. Um dia, depois da aula, fomos tomar café. Ela me contou sobre seus filhos, 3 deles, todos morando em estados diferentes, mas que ligavam toda semana, visitavam nos feriados. Pude ver a alegria genuína no rosto dela quando falava deles. E seus filhos? Ela perguntou. Você não fala muito sobre eles. Não tenho contato com eles. Oh, ela não pressionou, o que eu apreciei. Mas depois disse algo que ficou comigo. Sabe, nem todo mundo que te dá a vida merece estar na sua vida. Essa frase resumia tudo. 6 meses depois de sair da Greenwood, estava no supermercado quando vi Patrícia. Ela estava no corredor dos cereais, olhando o celular. Não me viu inicialmente. Meu primeiro instinto foi virar e ir embora. Mas não fiz isso. Continuei andando com meu carrinho. Quando ela levantou os olhos, nossos olhares se encontraram. Vi o choque no rosto dela, depois raiva, depois algo que parecia vergonha, mas passou rápido demais para ter certeza. Mãe. Patrícia. Silêncio constrangedor. Pessoas passavam por nós com seus carrinhos, alheias ao drama silencioso acontecendo no corredor de cereais. Como você está? Ela finalmente perguntou. Bem? E você? Também. Ela hesitou. Olha, sobre tudo o que aconteceu. Não precisa. Eu interrompi. Está tudo no passado. Mas eu quero que você saiba. Nós não. Ela parou procurando as palavras. Não foi pessoal. Não foi pessoal. Como se isso tornasse melhor. Como se me trancarem em uma casa de repouso e venderem minha casa não fosse pessoal. Tudo bem, Patrícia. Minha voz estava calma. Você fez o que achou certo. Eu fiz o que achei certo. Agora seguimos em frente. Richard quer conversar com você. Não tenho interesse. Mãe, por favor. Somos família. Éramos. Coloquei uma caixa de cereais no meu carrinho. Cuide-se, Patrícia. Comecei a me afastar. Ela chamou meu nome, mas continuei andando. Não corri, não fugi. Apenas continuei fazendo minhas compras, porque ela não tinha mais poder sobre mim. Quando cheguei em casa e contei para Helen, ela me perguntou como me senti. Nada. Eu respondi honestamente. Não senti raiva, não senti tristeza, não senti vontade de reconciliação. Só senti nada. Helen acenou com a cabeça. Isso é cura, Margaret. Quando eles não conseguem mais te afetar emocionalmente. 1 ano depois de ganhar na loteria, estava sentada na mesma varanda tomando café, quando percebi algo. Estava feliz, genuinamente feliz. Não feliz apesar de tudo. Apenas feliz. Tinha amigos reais. Helen, Dorothy, Bárbara e outros que conheci no condomínio. Pessoas que me procuravam porque queriam minha companhia, não porque precisavam de algo de mim. Tinha hobbies. A aquarela tinha se tornado uma paixão. Minhas pinturas não eram obras-primas, mas eram minhas. Expressavam algo que eu não sabia que estava dentro de mim. Tinha propósito.
Comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres. Conversava com mulheres que estavam saindo de relacionamentos abusivos, que estavam reconstruindo suas vidas. Compartilhava minha história. Não a parte do dinheiro, mas a parte sobre encontrar coragem para sair. E tinha paz. Aquela paz profunda que vem de saber que você finalmente está vivendo autenticamente. Sem máscaras. Sem fingir. Sem se sacrificar por pessoas que não valorizam o sacrifício. Thomas Chain me ligou em uma terça-feira. Senhora Holloway, seus investimentos estão indo muito bem. Com os retornos atuais, você poderia viver confortavelmente pelos próximos 50 anos sem tocar no principal. 50 anos. Eu tinha 68. Mesmo se vivesse até 118, estaria coberta. Thomas, quero fazer algo com parte desse dinheiro. Claro. O que você tem em mente? Quero criar um fundo para mulheres idosas em situações como a minha. Mulheres sendo exploradas por familiares. Mulheres que precisam de ajuda legal, mas não têm recursos. Mulheres que precisam de um novo começo. Houve uma pausa. Isso é muito generoso, Sra. Holloway. Não é generosidade, é propósito. Tirei algo bom de uma situação ruim. Quero que outras mulheres possam fazer o mesmo. Vou preparar tudo. 2 meses depois, o Fundo Margaret Holloway para Direitos dos Idosos foi estabelecido. 5 milhões de dólares dedicados a fornecer assistência legal gratuita e apoio financeiro para pessoas idosas vulneráveis. Dorothy foi a primeira a receber ajuda. Conseguimos reverter a venda fraudulenta de sua casa e colocá-la em um apartamento próprio. Ver o rosto dela quando contei foi um dos melhores momentos da minha vida. 18 meses depois de sair da Greenwood, estava preparando o jantar quando alguém tocou a campainha. Não estava esperando visitas. Olhei pelo olho mágico. Richard. Meu primeiro instinto foi não abrir. Mas depois pensei melhor. Ele tinha encontrado meu endereço, provavelmente através de algum investigador. Se não resolvesse isso agora, ele voltaria. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. Richard. Mãe. Ele parecia mais velho. Tinha ganhado peso. Olheiras profundas. Posso entrar? Prefiro não. Ele olhou para dentro do apartamento, avaliando. Lugar bonito. Deve ter custado uma fortuna. O que você quer, Richard? Ele suspirou. Vim me desculpar. Esperei. Ele continuou. Patrícia e eu, nós erramos. Não devíamos ter te colocado na Greenwood. Não devíamos ter vendido a casa sem sua permissão. Foi errado. As palavras eram certas, mas o tom estava errado. Soavam ensaiadas. Vazias. Por que agora? Por que 18 meses depois? Porque Patrícia está grávida. Ela quer que você conheça seu neto quando nascer. Ah. Então não era sobre mim. Era sobre o bebê. Sobre eles quererem uma avó disponível. Richard, aprecio você vir aqui, mas não aceito suas desculpas. Ele piscou. O quê? Você não está arrependido do que fez. Está arrependido das consequências. Há uma diferença. Isso não é justo. Não? Você esperou 18 meses. Só apareceu quando Patrícia ficou grávida. Só se desculpou quando precisou de algo de mim de novo. Não é assim. É exatamente assim. Vocês dois me procuram apenas quando é conveniente. Quando querem algo? Nunca, porque se importam genuinamente. Nós nos importamos. Não. Vocês não se importam. E está tudo bem. Eu aceitei isso. Mas não vou fingir que existe uma relação que não existe. Richard estava ficando vermelho. Você vai negar conhecer seu próprio neto por causa de orgulho? Não é orgulho. É autopreservação. Vocês tiveram anos para fazer diferente. Escolheram não fazer. Agora tem que viver com essa escolha. Você é uma pessoa amarga e egoísta. Talvez. Ou talvez eu seja finalmente uma pessoa que se valoriza. Comecei a fechar a porta. Boa sorte com o bebê, Richard. Espero que vocês sejam melhores pais do que foram filhos. Fechei a porta. Ouvi ele ficar parado do outro lado por um longo momento. Depois, passos se afastando. Não chorei. Não tremi. Voltei para a cozinha e continuei fazendo jantar. 2 anos depois de ganhar na loteria, acordei em um sábado e percebi que era meu aniversário. 70 anos. Uma marca que deveria parecer pesada, mas não parecia. Parecia libertadora. Helen organizou uma festa surpresa. Meu apartamento ficou cheio de pessoas.
amigos do condomínio, pessoas do grupo de voluntários, Dorothy, que agora morava em um apartamento próximo, Bárbara e seu filho que veio visitá-la, Thomas Chen e sua esposa. Olhei ao redor da sala cheia de rostos sorridentes. Pessoas que escolheram estar ali. Pessoas que me valorizavam. Minha família escolhida. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda. O lago estava calmo, refletindo a lua cheia. Pensei em tudo o que tinha acontecido nesses 2 anos, como um bilhete de loteria casual tinha dado início a uma transformação que foi muito além de dinheiro. Pensei em Richard e Patrícia. Às vezes ainda pensava neles, mas não com tristeza ou raiva, apenas com aceitação. Eles eram quem eram, eu não podia mudá-los. Só podia escolher como responder. E tinha escolhido me libertar. Meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, depois atendi. Alô? Senhora Holloway. Meu nome é Jennifer. Recebi seu número através do fundo Margaret Holloway. Estou em uma situação. Meus filhos estão tentando me colocar em uma casa de repouso. E eu não sei o que fazer. Senti algo se acender dentro de mim. Conte-me tudo, Jennifer. Vamos resolver isso juntas. Passei a próxima hora no telefone com ela, ouvindo, aconselhando, conectando ela com Thomas Chen, dando a ela as ferramentas e o encorajamento que eu gostaria de ter tido. Quando desliguei, olhei para o lago de novo. Esse era meu propósito agora. Não viver no passado. Não buscar vingança, mas usar o que aprendi para ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria liberdade. Richard e Patricia tinham me dado algo, mesmo sem intenção. Tinham me mostrado quem eu não queria ser. Tinham me empurrado para fora de uma vida que não estava mais me servindo. Tinham me forçado a encontrar minha própria força. Por isso, de uma forma estranha, eu era grata. Não pelos anos de dor, não pelo abandono, mas pelo despertar que veio depois. Terminei meu vinho e entrei. Amanhã havia uma nova aula de aquarela. Almoço com Helen. Reunião do grupo de voluntários à noite. Uma vida cheia e rica. Uma vida minha. E pela primeira vez desde que John morreu há 23 anos, senti que estava exatamente onde deveria estar. Não perdida. Não abandonada. Não esquecida. Livre. Eles me trancaram na casa de repouso achando que estavam se livrando de um problema. Uma semana depois, ganhei 62 milhões de dólares na loteria. Mas o verdadeiro prêmio não foi o dinheiro. Foi a liberdade de finalmente viver para mim mesma. Hoje, aos 70 anos, aprendi que família não é quem compartilha seu sangue. É quem escolhe ficar quando você não tem mais nada a oferecer além de você mesma. E essas pessoas? Elas estão todas aqui comigo agora. Enquanto Richard e Patricia vivem se perguntando o que perderam.